salário mínimo, PIS/PASEP, militares, imposto de renda, BPC, conhecido como LOA, governo detalha pacote fiscal. Este é o tema do vídeo de hoje. Antes de entrarmos diretamente nesse vídeo, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, se inscrever, curtir, deixar o seu comentário, compartilhar para aumentar o alcance desse vídeo. E vamos pro tema. Aqui eu estou trazendo uma notícia, pesquisei em outras fontes, mas a que eu achei melhor para trazer aqui para vocês é publicada no jornal online O Globo, que tem por esse tema que eu falei anteriormente: salário mínimo, PIS/PASEP, militares, imposto de renda e BPC. É um pacote do governo para gerar receita e para gerar essa receita, para fazer essa economia, ele adota algumas medidas. E eu vou estar lendo aqui e fazendo alguns comentários. Mas eu já adianto que algumas medidas serão favoráveis para aquelas pessoas que têm fica dentro da classe média, classe média baixa, por ali. E diz assim, ó, o início dessa notícia: promessa é de economia de 327 bilhões até 2030. Mudança no imposto de renda, que incluirá isenção para quem recebe até 5 mil. Será feita por projeto de lei e deve valer para 2026. Esse é um ponto relevante. Por quê? Porque neste ano de 2024, só tinha isenção quem recebia em torno ali de R$ 2.259,20. Se você recebesse mais do que R$ 2.259,20, você já iniciava o desconto referente ao imposto de renda. Ou se você é autônomo, você teria que efetuar o pagamento do imposto de renda. Então, qual é um dos pontos que ficou bom para você, trabalhador? Porque engloba a maior parte da população brasileira. É o quê? Se você ganha até 5 mil reais, de acordo com esse pacote do governo, você não precisará mais pagar o imposto de renda. Isso, você ficará isento de imposto de renda. Aquele valor que descontava, que podia chegar ao quê? Em torno de R$800, R$900 mês ou até mais, você não pagará. É um dinheiro a mais que ficará com você. Essa é uma das propostas que vai ser levada para o Congresso Nacional, e a intenção do governo, pelo que diz a notícia, é aprovar e já implementar para 2026. Mas nós iremos acompanhar. Vamos continuar aqui a notícia e eu vou fazer os devidos comentários. O governo detalhou as medidas do pacote fiscal que foram anunciadas na noite de quarta-feira pelo ministro da Fazenda. Entre elas estão idade mínima para a aposentadoria dos militares, um ponto importante. Nesse pacote vai mexer com a aposentadoria dos militares, porque os filiados ao INSS já teve algumas mudanças para poder diminuir as despesas ali e conseguir manter o custeio desses benefícios. E nessa mudança agora vai alcançar também os militares. E mudança nos parâmetros de reajuste do salário mínimo. Sim, vai criar também um parâmetro para reajustar o salário mínimo. Então, aqui nós já vimos 3 informações importantíssimas. O aumento do corte de isenção do imposto de renda irá fazer alguns ajustes na aposentadoria dos militares e também na correção ali anual do salário mínimo. Então já tem 3 pontos relevantes que impactam a vida de milhões de trabalhadores em todo o Brasil. A estimativa oficial é de impacto de 70 bilhões em 2 anos. Até 2030, economia prevista é de 327 bilhões. O mercado reagiu mal ao pacote e o dólar atingiu a marca de 6 nesta quinta-feira. O porquê o mercado reagiu mal? Principalmente por causa da isenção do imposto de renda, que aumentou, sinal que aparentemente o governo irá arrecadar menos. Contudo, na notícia,
o ministro informa que irá taxar de uma forma coerente, mas mais incisiva, quem tem uma renda mensal acima de 50 mil reais. Essas são algumas das medidas para poder equilibrar, tirar de quem diminuir o peso de quem recebe menos e aumentar um pouco mais de quem recebe acima de 50 mil reais por mês. Vamos continuar com essa notícia aqui para te entender melhor o que está acontecendo, quais os passos. Em paralelo, o governo anunciou a isenção do imposto de renda para quem recebe 5 mil e o aumento da alíquota efetiva do imposto de renda para quem tem renda superior a 50 mil mensais, incluindo salário, aluguel, dividendos, por exemplo. Ele tirou dos mais pobres e acrescentou um pouco mais a quem tem a um grupo menor, que recebe mais de 50 mil mensais. E dentro desse grupo são aqueles que recebem esse valor através de salários, de aluguéis, dividendos e outras formas de receita. Então, ele está equilibrando e deixando mais dinheiro na mão da grande massa da população que movimenta a economia. Já o mercado financeiro não reagiu muito bem. Isso impactou na subida do dólar em um número que desde 1994 não tinha alcançado, que é de R$6, equivalente em torno de R$6. Mas vamos continuar com a notícia. E o objetivo, é claro, como falado anteriormente, é alcançar uma economia de tantos bilhões informado dentro de 2 anos e aquela quantidade até 2030. O governo planeja enviar todas as propostas para o Congresso até o fim desta semana. Na parte de contenção dos gastos, serão uma proposta de emenda constitucional, um projeto de lei complementar e um projeto de lei ordinária. A reforma da renda, com isenção e compensação, constarão em um projeto de lei ordinária, também a ser enviada até o fim desta semana. Então, essas mudanças ocorrerão através de norma, através de emenda constitucional, através de leis complementares e lei ordinária. E o modelo mais simples é essa lei ordinária, que é justamente onde está o aumento do corte da isenção, que favorecerá muitos aposentados, pensionistas, os trabalhadores vinculados à iniciativa privada. A maior parte da população se enquadra nesse valor até 5 mil reais e terá esse dinheiro a mais na sua conta. O governo vem sendo cobrado por medidas estruturais que sinalizem compromisso com as regras fiscais, considerando que muitas despesas obrigatórias crescem em velocidade acima da permitida pelo limite de gasto. O teto tem aumento real entre 0,6% a 2,5% ao ano. Qual é o objetivo desse pacote, desses ajustes, de ajustar a questão do salário mínimo, da aposentadoria dos militares, isenção do imposto de renda e taxar e tributar quem recebe acima de 50 mil? É ajustar de forma que o governo consiga ficar sustentável e não aumentar o seu déficit. Vamos pegar agora o subtítulo Salário Mínimo, que diz assim: para alcançar essa adequação, a principal medida do pacote é a limitação da valorização real do salário mínimo, a mesma regra do arcabouço fiscal. No ano passado, o atual presidente retornou à regra que reajusta o piso nacional com a inflação do ano anterior e a variação do PIB de 2 anos. Então, vai ter um parâmetro de reajuste do salário mínimo. Não vai ter mais aquele reajuste de forma extraordinária, mas com certeza irá compensar a inflação e mais um pouco, que vai dar um poder real, um aumento real para o trabalhador. Então, esse é um ponto. Então, fique atento. Não vai ter mais tantos por cento a mais do que a inflação, não. Vai ter um controle para não gerar uma despesa além da prevista pelo governo ao longo desses anos. No ano que vem, esse percentual seria de 2,9%,
com a proposta ficará limitada a 2,5 em 2,5. Para o ano que vem, o aumento acima da inflação seria em torno de 2,9%. Contudo, com essa limitação criada, não seria mais esses 2,9%, e sim os 2,5%. Em 2025, o impacto é de cerca de 3 bilhões. Então, todas essas medidas, reforçando, prevendo essa economia para o governo, para ele conseguir mantendo os serviços e principalmente os benefícios sociais. Vamos continuar. Isso vai dar conforto para o Ministério de Planejamento elaborar a peça orçamentária com mais previsibilidade e de manter as despesas discricionárias no mínimo, no nível atual, ou se tiver boa gestão, aumentar para investimentos. O objetivo dessa medida é circunscrever as despesas obrigatórias ao arcabouço fiscal. O que acontece? Na verdade, eles querem economizar para conseguir melhorar os serviços, para conseguir ampliar benefícios sociais, ampliar medidas governamentais. E sem economia não tem como fazer. Vamos agora para o outro subtítulo, que é o abono salarial para menos pessoas. E esse tópico, abono salarial para menos pessoas, já chama atenção. Significa o quê? Se hoje tem um grupo que recebe esse benefício, quando passar essa medida, diminuirá, porque irá restringir. Vamos entender como ocorrerá essa restrição do abono salarial. Diz assim essa notícia. Além disso, o governo quer alterar a regra de acesso ao abono salarial, espécie de 14º salário, pago hoje para quem ganha até 2 salários mínimos, em torno de R$ 2.824. Então hoje, se você ganha em torno de R$ 2.824, você ganha um abono salarial, que a própria notícia fala, como se fosse um pagamento a mais. E isso vai restringir. A ideia é pagar o benefício para trabalhadores com renda de até R$ 2.640 no primeiro ano da vigência da nova regra. Nos anos seguintes, a regra de acesso seria reajustada apenas pela inflação até chegar a um salário mínimo e meio. Então fique atento. Essa medida passando, se você recebe 2 salários mínimos, você já não vai ter mais direito a receber. Só quem recebe 2.640. Um pouco mais do que um salário mínimo e meio. E a intenção é o quê? Mais para frente, ela vai ser corrigida pela inflação, mas mais para frente chegar a um salário mínimo e meio e parar ali. Então vai reduzir um grupo imenso de trabalhadores que recebem esse benefício. Então eles deixarão de receber. Então percebemos que alguns trabalhadores serão favorecidos pelo aumento da isenção no imposto de renda e outros trabalhadores serão prejudicados porque deixarão de receber o abono salarial. Esse é um outro ponto dessa notícia. Agora vamos para mais um subtítulo, que nos diz assim: pente fino no BPC, também conhecido como LOAS, e no Bolsa Família. Aqui está abordando um outro ponto que abrange milhares, se não for milhões de pessoas que vivem à margem, pessoas que vivem, como que eu vou dizer, que vivem sem renda e precisa de um benefício social naquele dado momento para poder conseguir se manter, até se conseguir se realocar no mercado de trabalho novamente. Só que o governo, como forma de economia, ele vai fazer um pente fino, tanto no BPC, conhecido como LOAS, e também no Bolsa Família. Se você recebe um desse benefício, fique atento, que ocorrerá com ênfase um pente fino. O governo também vai ampliar o pente fino do benefício de prestação continuada, BPC, pago a idosos e deficientes de baixa renda, e no Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, haverá as seguintes mudanças. Aqui dá ênfase ao Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, ocorrerá as seguintes mudanças: biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral. Então, ocorrerá a biometria para inscrição e atualização cadastral. Segundo ponto,
atualização obrigatória para cadastros desatualizados há 24 meses. Então, a cada 2 anos deverá ocorrer uma atualização, senão perderá o benefício. O terceiro ponto, restrição para municípios com percentual de famílias unipessoais, acima do disposto em regulamento. Então, vai ter um critério e uma quantidade por cada município de famílias unipessoais. Então, vai restringir ainda mais esse ponto, que foi muito verificado no ano anterior. E o quarto ponto, inscrição ou atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio obrigatoriamente. O que ele está querendo informar aqui? Aquele grupo familiar composto por uma única pessoa, unipessoal, a inscrição dele será feita na residência dele, porque o assistente social, algum representante do governo vai verificar realmente, de fato, se é essa a situação verdadeira, para depois sim inscrever ele nos programas sociais. Então fique atento, você recebe o Bolsa Família. Idade mínima é um outro subtítulo. Idade mínima para militares. Esse é um ponto relevante, porque tivemos algumas reformas da Previdência anteriores e não tocaram nesse ponto dos militares. Agora foi levantado esse ponto, de forma a tentar restringir a despesa que é gerada e igualar aos outros benefícios pagos, tanto pelos regimes próprios de Previdência Social, que são dos servidores públicos, quanto ao regime geral de Previdência Social, o INSS, para os trabalhadores filiados a ele. Vamos ver o que diz a parte dos militares. O pacote também conta com medidas que afetam os militares, como a instituição de uma idade mínima de 55 anos para a reserva, com transição. Aqui ele já traz a idade. Ele quer incluir a idade mínima de 55 anos para o militar se aposentar. Que hoje ele se aposenta quando completa o tempo de trabalho, de serviço. Aí ele vai e se aposenta. Quer criar uma idade mínima. E claro, haverá uma regra de transição para quem já está trabalhando. Mas isso virá através de uma emenda constitucional e depois virá através de uma lei trazendo os parâmetros. E a limitação de transferência de pensões. Vai criar também não só a idade mínima, mas também vai mexer na questão de pensões. É um outro ponto importante, que vai ajustar e provavelmente vai tentar aproximar dos benefícios pagos pelo regime geral. O ministro já tinha dito que a previsão é de economia de cerca de 2 bilhões, só com essa medida. Segundo o secretário executivo da Fazenda, essa previsão considera 1 bilhão em despesas e a outra metade em receitas. Segundo o secretário executivo, o Ministério da Fazenda, a transição para a idade mínima de 55 anos deve durar até o fim desta década. Então vai ser uma coisa gradual, uma medida gradual, para que não impacte diretamente aqueles que já estão perto de se aposentar. Então, fique atento, porque ocorrerá mudanças, mas não vai ser de forma rápida, de forma para ontem, não. Vai ter uma transição para não prejudicar quem já está próximo à sua aposentadoria. É ser transferido para a reserva remunerada. Vamos para um outro tópico agora. Pé de meia e auxílio gás são benefícios sociais também. O programa educacional Pé de Meia, que prevê pagamento mensais e uma poupança para estudantes do ensino médio de baixa renda, deverá entrar no orçamento a partir de 2026, afirmou o ministro da Fazenda. Hoje, os recursos para a política vêm do Fundo de Garantia de Operações, FGO, que está fora das regras do arcabouço fiscal. Então, esses benefícios sociais, eles virão também para dentro do orçamento, que é importantíssimo. Está previsto no orçamento até para não gerar uma despesa além da prevista. O ministro também disse que o governo vai apresentar ao relator do projeto da lei que reformula o auxílio gás, um substitutivo
no texto para evitar um possível drible nas regras fiscais. As mudanças já foram alinhadas com o atual presidente, afirmou o ministro. Então, ocorrerá mudanças também relacionadas ao auxílio gás, pé de meia e o auxílio gás. Então, fique atento, muitas mudanças irão estar ocorrendo desse ano para o ano que vem. Mudanças no Fundeb também, que é um outro subtítulo, mudanças no Fundeb. O pacote prevê destinar até 20% da complementação da União ao Fundeb, para a criação e manutenção de matrículas em tempo integral. É um dinheiro voltado para a educação. Então, haverá mudança também relacionada ao Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual. Um total de 27 fundos, compostos por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação. Então, é um dinheiro vinculado à educação. Então, mais uma mudança em destinação de receita, em complementação e aplicação da receita. Os recursos do Fundeb podem ser usados, por exemplo, para pagar salário de professores, diretores, orientadores pedagógicos e funcionários da rede pública, transporte de estudantes, compra de equipamentos e material didático e mantimento de escolas. Aqui eu acredito que a gente consegue fechar de forma ampla essa notícia e abordando todos os temas. Eu estarei de forma detalhada abordando esses temas de forma separada, conforme eles forem saindo mais notícias, mais explicações de como ocorrerá. Mas eu espero que essa visão geral já tenha te dado o panorama do que está por vir. E espero que esse vídeo tenha te ajudado e até o próximo.